Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para louvarmos ao nosso Deus juntos, Lucas. E nós queremos dizer que é muito gostoso estar aqui. Seria muito melhor se vocês estivessem aqui também, ou todos estivéssemos juntos na nossa casa, que é o nosso templo. Mas enquanto isso ainda não é possível, nós estamos aqui e vocês aí. Isso já mata um pouquinho da saudade, né? De louvarmos a Deus juntos. E eu gostaria de começar esse momento orando. Abaixa a sua cabeça, aí onde você está. Esquece todos os afazeres, tudo que você estava pensando, todas as tribulações do seu dia. E vamos orar, vamos buscar o Senhor neste momento. Vamos lá? Pai querido, nós estamos na Tua presença e já Te agradecemos, Senhor, porque é muito bom saber que o Senhor está olhando por nós. É muito bom saber que o Senhor nos ouve. Senhor, nós Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem sido para nós, por tudo que o Senhor representa nas nossas vidas. Nós Te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Nós Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas famílias. Senhor, nós Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado em todos os momentos e principalmente neste tempo em que nós vivemos. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória. O Senhor é o nosso Deus, por isso nós estamos alegres. Senhor, muito obrigada. A Ti nós louvamos, em nome de Jesus. Amém. E é esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos sustenta, é esse mesmo Deus que nos mantém unidos, mesmo quando nós estamos longe um dos outros. É esse Deus que mantém o nosso corpo aquecido, as nossas mentes vivas, o nosso coração aquecido. Esse Deus que mantém a nossa família unida, a família sibiana, aqueles que estão sempre com a gente, você aí onde você está. É esse Deus que nos mantém juntos. E essa canção, ela fala bem isso. Somos um corpo bem ajustado, vivendo em amor, mesmo que longe, mas unidos no amor de Cristo. É isso que a gente vai cantar neste momento. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz e Cristo te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz e Cristo te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Que bom, né, Lucas? Que nós precisamos uns dos outros. E a próxima música, ela fala exatamente da pessoa que faz com que nós sejamos unidos. Ela fala do nosso Deus, do nosso Senhor, e o que Ele passou para que houvesse essa ligação entre eu e o Lucas, entre eu e você, o que Ele passou para que nós pudéssemos estar aqui hoje, vivos, né? Para que nós pudéssemos ter uma história. E foi muito forte o que Ele viveu. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Isso me deu vida, isso deu vida a você. E essa próxima canção, ela fala exatamente disso. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor,
bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Boa noite, queridos irmãos. Queremos dizer para os irmãos que estamos com muitas saudades de todos os irmãos. Verdade, irmão. Muitas saudades. Graça e paz. Queremos dizer para os irmãos que a campanha de missões mundiais ainda não acabou, irmãos. E queremos dizer ainda que missões não é em vão. Quero deixar o versículo de João, capítulo 9, versículos de 4 a 5, que diz assim, irmãos: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E eu quero convocar os irmãos para que você deixe a sua luz brilhar. A sua luz, onde você estiver, você deixe ela brilhar. Se você estiver na sua casa, nós queremos dizer que nós temos que cumprir com as ordens da saúde, crendo que o nosso Deus, Ele cuida de nós e da nossa família. Irmãos, Deus é bom e cuida de nós e da nossa família. E nós também devemos cuidar dos nossos missionários que estão no campo nesse momento, levando a palavra de Deus, dando auxílio aos necessitados. E agora eu desafio a você que faz parte do PAN, que é o Programa de Adoção Missionária, não esquecer do seu missionário nas orações e nas doações. E para você que deseja saber mais um pouco sobre missões mundiais, sobre como adotar um missionário ou um projeto, entra no site da Junta de Missões e lá vão ter o canal de relacionamento, onde tem lá, você pode escolher ou um missionário ou um projeto para fazer parte. Venha fazer missões, adote, oferte, ore. Venha transformar o mundo na alegria de Jesus. Agora, irmãos, nós vamos ouvir um relato dos nossos missionários lá da Papua Nova Guiné, lá na Oceania, os nossos missionários Alessandro Nunes e Raquel Nunes. Malatonton, Arriarina. Aqui é o missionário Alessandro Nunes e Raquel Nunes.
Nós somos missionários aqui na Papua Nova Guiné, na Oceania. Nós estamos aqui literalmente do outro lado do mundo, né? São cerca de 13 horas de fuso horário a mais do que aí no Brasil. Para podermos chegar aqui, meus irmãos, foram cerca de quase 40 horas de voo, né? Quase 2 dias de viagem para a gente poder chegar aqui na Papua, na cidade onde nós moramos. O nosso trabalho, né, aqui na Papua está baseado principalmente na tradução da Palavra de Deus. Aqui na Papua são cerca de 840 povos. Desses 840 povos, 230 ainda não tem nenhuma parte da Palavra de Deus traduzida para a sua própria língua. E como a Papua, muitos outros países aqui, né, na Polinésia, na Micronésia, né, ainda não tem a Palavra de Deus traduzida para eles. Muitos desses povos já foram alcançados pelo Evangelho com alguma igreja, mas ainda não tem a Palavra de Deus traduzida para a sua própria língua. É um desafio muito grande levar a Palavra de Deus para estes povos. Estamos aqui não somente como tradutores, mas também como facilitadores e preparadores, né, de outros novos missionários nacionais para que eles possam dar continuidade ao trabalho de tradução para a sua própria língua e para outras línguas também. Nós chegamos aqui em 2018, estamos aqui juntamente com o grupo Maiwala, né, que fica a cerca de 1 hora de carro da cidade onde nós moramos, que é Alotal. Esse povo é um pouco com cerca de 3.000 pessoas apenas. É um grupo muito pequeno, mas é um grupo que tem buscado ouvir a palavra de Deus e deseja ter a palavra de Deus na sua própria língua. O trabalho de tradução entre os Maiwala começou no ano 2000, né? Mas com vários desafios, com muitas dificuldades, com muita perseguição, principalmente religiosa, animista, né? O trabalho parou várias vezes, mas em 2016, em 2017, um grupo, né, se reuniu e tem dado continuidade ao trabalho de tradução da Bíblia. Quando chegamos aqui em 2018, juntamos forças com este grupo e conseguimos, através da ação de Deus e do Espírito Santo, finalizar o primeiro livro da Bíblia traduzido para o povo Maiwala, que é este aqui, que é Marcos, que conseguimos finalizar a impressão deste livro agora durante a quarentena. Aí nós desejamos dedicar este livro ao Senhor, juntamente com a comunidade Maiwala, em agosto ou setembro deste ano. Fazemos ali uma grande festa dedicando este primeiro livro da Palavra de Deus traduzido ao povo Maiwala. A obra missionária aqui na Papua Nova Guiné apresenta vários desafios frente à forte presença animista, o sincretismo religioso, a alta taxa de analfabetismo e também a necessidade de mais recursos para o processo de impressão dos livros, apoio para o projeto, nos sentimos desafiados a estarmos cada dia mais dedicados a trabalhar, dedicados a servir este povo, dedicados a ser luz aqui nesse lugar, e convido você a participar disso conosco, através da sua oração, através do seu apoio, para que possamos juntos transformar o povo Maiwala com a alegria de Jesus. Teinani. Graça e paz, meus irmãos. Pastor Daniel aqui mais uma vez. Nós estamos já celebrando o Senhor, nós que já cantamos juntos aí, adorando o nome do nosso Senhor, ouvimos testemunho missionário, a palavra dos nossos promotores de missões. Nesse momento nós vamos meditar também um pouquinho na palavra de Deus, naquilo que a Bíblia tem a nos dizer, ela que é o nosso alimento para a nossa alma. E pensando essa semana sobre a situação do mundo, a situação em que nós estamos enfrentando como sociedade, onde muitos estão não só com medo do vírus, mas mesmo da projeção do que virá depois, como vai ser o mundo quando tudo isso passar, como vai ser a sociedade, o que nós vamos precisar reinventar para seguir com as nossas vidas, num âmbito pessoal, como eu vou ser depois disso, como vai ser a minha recuperação disso, medos que pode advir de toda essa quarentena e todo esse clima que nós estamos passando. Então muitos têm se questionado isso.
E quem sabe você que está me assistindo, você é alguém que mudou já nessa quarentena. E mudou, quem sabe, você era alguém que nunca pensou em igreja, ou não costumava frequentar uma igreja, ou se identificar como um cristão. E agora, depois de tudo isso, e quem sabe você está assistindo os nossos cultos, e você tem entendido a palavra de Deus, você tem se aprofundado nela, você tem entregue a sua vida a Deus já em vários momentos que nós tivemos aqui de oração ao longo dessas semanas. E quem sabe você fez isso, e aí? Como é que vai ser a minha vida agora? Eu que antes disso tudo não era um cristão e agora eu me entreguei a Deus, o que muda na minha vida? Então, o tema de hoje é sobre identidade. E eu queria pensar isso com você, né? Quais são as decisões que você vai precisar tomar, quem você pode seguir depois disso, como vai ser o seu modelo de vida. E esse é um bom momento para nós pensarmos nisso, né? Esse momento de tantas mudanças no mundo é um momento também de mudanças no âmbito pessoal. Então, quem você vai ser quando as portas da sua casa se abrirem, quando as janelas forem abertas e você voltar às ruas, voltar à sua vida normal, quem vai ser você? E isso vai depender de uma escolha muito pessoal sua também, né? E existem duas grandes possibilidades para isso. Primeiro, você pode ser quem as pessoas esperam ou quem as pessoas imaginam que você é. E essa é talvez a escolha mais fácil. É a escolha que muitos de nós fazemos. Nós nos adaptamos ao que a sociedade quer, ao que a minha família quer, ao que o meu cônjuge espera de mim, o que o meu círculo de amigos espera que seja a minha atitude. Muitas vezes nós nos encaixamos nesses modelos ali para agradar, para ir no sentido da maré. É mais fácil, não ter que remar contra a correnteza. Então é uma escolha que muita gente faz, que é seguir um modelo pré-estabelecido, que é seguir aquilo que as pessoas esperam de mim. E daí a minha vida vai ser mais fácil. Só que o problema é que isso, por vezes, é desconfortável. Porque, por vezes, nós não cabemos nesse padrão do que esperam. Talvez você que cresceu como sendo o inteligente da classe, o nerd, e hoje isso é um rótulo que é pesado para você, é algo difícil, que você se vê na obrigação de sempre agradar as pessoas, de sempre tirar as melhores notas, e você se cobra por isso. Isso vai ficando desconfortável, pesado com o ritmo da vida. Esse é só um exemplo, vários outros rótulos aí, e quem sabe isso está difícil. E vestir uma armadura que não é nossa, uma armadura que não foi feita para nós, é desconfortável. E se você for enfrentar os seus gigantes vestindo uma armadura que não é sua, você possivelmente vai perder essa batalha. Então, esse é um grande problema. Tentar ser o que as pessoas querem que eu seja é muitas vezes desconfortável. É mais fácil, mas intimamente é mais difícil, é mais pesado de fazê-lo, né? Então é por isso que muitas vezes as pessoas dão um grito de liberdade e dizem: chega, não quero mais ser assim, cansei de querer agradar os outros, agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Agora eu vou ser quem eu sempre quis ser. E essa é uma ideia que é muito vendida aí pela mídia de uma forma geral, né? Os maiores heróis da ficção, em novelas, em filmes, em séries, em algum momento eles chegam nesse momento da reviravolta, onde eles se libertam, onde eles mostram para o mundo e dão o seu grito de liberdade, e agora eles são quem eles sempre eram, e eles arrancam a máscara. Só que isso é trocar um tirano por outro. E antes eu vivia para satisfazer a vontade dos outros, e agora eu vivo para satisfazer as minhas vontades. Mas em algum momento eu percebo que satisfazer as minhas vontades, esse desejo tão hedonista, também não me satisfaz. Também não era exatamente quem eu queria ser. Não é viver para isso, é muito sem um propósito. Essa ideia de, não, eu vou estudar muito para um dia eu ser alguém na vida. Ou eu vou fazer tal coisa porque um dia eu quero ser alguém. Já está errado também. Já está implicando em que hoje eu não sou ninguém. Quando a gente tem esse pensamento de eu vou fazer tal coisa para ser alguém, eu já estou dizendo, entre linhas, que hoje eu não sou ninguém. E esse é um grande problema. Eu preciso fazer algo para ser alguém, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E também é pesado, também é difícil, também é algo cansativo de se fazer, né? Essa busca total de ser quem eu sou e quem eu sempre quis ser, também não é para isso que nós somos criados, também não é algo prazeroso. Mas então, qual outro caminho? Existe uma outra opção, e a boa notícia é que sim, existe uma outra opção, que é ser quem Deus
quer que eu seja, aquilo que o Senhor espera de mim, para o qual eu fui criado. E essa é a verdadeira identidade de um cristão. Mas aonde eu encontro esse modelo, aonde eu vejo isso na palavra de Deus? Em que parte? E eu separei aqui, eu trouxe para nós pensarmos Filipenses capítulo 2. E a gente vai ler do verso 5 em diante. Então te convido a abrir comigo a sua Bíblia aí, se você a tem. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Diz assim o texto: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então Jesus é o maior exemplo daquele que se torna exatamente aquele quem Deus quer que ele seja, quem Deus Pai quer que ele seja. Jesus é o exemplo supremo que se entrega totalmente. E por essa entrega o Senhor o exalta à mais alta posição de todas, né? Então, algumas considerações sobre esse texto aqui, né? A primeira coisa, para a gente entender completamente Filipenses 2, você precisa entender que Jesus sempre foi Deus. Lá no Evangelho de João, o primeiro e talvez o mais famoso capítulo aí de todo o evangelho dele, quando ele fala sobre o verbo, Jesus, né, o verbo de Deus, a palavra de Deus. E Jesus estava no princípio com Deus, ou seja, esse princípio é antes da criação, antes do tempo existir, num passado que nós não conseguimos sequer quantificar. Nesse princípio, ele já estava ali. Jesus já estava com Deus e Jesus já era o próprio Deus. Ele sempre foi Deus. Na eternidade toda, Jesus sempre foi Deus, sempre existiu. Algumas pessoas aí erroneamente pensam que Deus se divide, né, nos dias que antecedem ali o primeiro Natal, e ele se divide, e uma parte fica lá no céu, sendo Deus Pai, uma outra parte nasce aqui. E não. A Trindade sempre existiu dessa forma maravilhosa que nós sequer conseguimos entender plenamente, mas sempre existiu e Jesus sempre foi Deus. Por todo o tempo, durante toda a existência, sempre será também. Mas houve um momento na história, e esse momento que nós chamamos de tempo, e esse momento que nós entendemos ali dentro do tempo, quando o Senhor encarna e exerce seu ministério aqui, em que, além de Deus, ele também foi plenamente homem, um ser humano, como eu e você. Então, Jesus sempre foi Deus, e durante esse tempo aqui de ministério terreno, em que encarna, ele também se torna um ser humano, e com isso nos deixa exemplos, e com isso nos ensina a viver, nos ensina como nós devemos viver a nossa vida como seres humanos, né? O versículo 5 de Filipenses 2, que nós lemos, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Ou seja, vocês querem um modelo de identidade, você quer um modelo de como deve ser a sua vida, imitem a Jesus. Então, tende em vós o mesmo sentimento, tende em vós essa mesma vida de Jesus, né? Então, a Bíblia está dizendo, você quer um modelo para seguir, você quer descobrir a sua identidade é ser uma cópia de Cristo, é ser um cristão na raiz da sua palavra, uma cópia de Cristo, uma miniatura de Cristo. Então, você quer um modelo, é Jesus, né? E esse Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Então, ele sempre foi Deus, isso você precisa entender. Jesus sempre foi Deus, e a encarnação, o fato dele se tornar um ser humano, não foi um plano B. Isso só torna mais grandioso o poder desse Deus. Um outro erro que muitas pessoas têm é que Deus meio que foi pego de surpresa ali no Éden, né? Em que quando o homem e a mulher estão ali no jardim e Deus está lá torcendo para, não, por favor, não come, e eles comem. Poxa vida, e agora o que a gente vai fazer? E não foi assim. E a encarnação, a salvação
plano de salvação sempre foi o plano A de Deus. Deus não precisa de planos B, porque os planos de Deus não se frustram. Ele é onisciente, ele sempre sabe de tudo o que vai acontecer, ele não é pego de surpresa. Então, não, Jesus não é o plano B de Deus. Ele sempre, o plano da salvação sempre existiu. Antes do haja luz, antes de qualquer possibilidade de criação, a salvação em Cristo Jesus já era algo que estava nos planos de Deus, né? Eu trouxe aqui um trechinho de um livro do Max Lucado. Max Lucado não é um grande teólogo, mas eu gosto das obras dele porque ele consegue escrever de uma forma muito bonita verdades profundas. Então, ele consegue transformar isso, né? Transpor para palavras muito belas, ideias. Então, eu separei aqui um trechinho de um livro dele, que é o Ouvindo a Deus na Tormenta. E eu queria ler com você, né, esse trechinho, queria que você prestasse atenção. Isso aqui não é bíblico, tá bom? Ele está inspirado numa história bíblica, na história da criação, mas ele está se propondo a imaginar o antes da criação, aquilo que está antes do Gênesis 1 ali, né? Então ele romantiza isso e ele escreve de uma forma muito poética. E ele diz o seguinte: sentado junto à grande escrivaninha, o autor abre o grande livro. Não há palavras. Não há, porque não existe nenhuma palavra. Não existe nenhuma palavra, porque nenhuma palavra é necessária. Não há ouvidos para ouvi-las, não há olhos para lê-las. O autor está só. Então ele toma grande pena e começa a escrever. Assim como um pintor junta suas cores e o escultor suas ferramentas, o autor reúne as palavras. São três únicas palavras. Dessas três fluirão milhões de pensamentos, mas essas três palavras sustentarão toda a eternidade. Ele toma uma pena e traça a primeira: tempo. O tempo não existiu até que ele escrevesse. Ele em si é atemporal, mas sua história ficaria fechada no tempo. A história teria o primeiro nascer do sol, o primeiro movimento da areia, um capítulo final. Ele o conhece antes de escrevê-lo. Tempo. Um pequeno espaço na trilha da eternidade. Devagar, com ternura, o autor escreve a segunda palavra, um nome: Adão. Enquanto escreve, ele vê o primeiro Adão. Depois vê todos os outros. Em milhares de eras, em milhares de terras, o autor os vê. Cada Adão, cada filho, instantaneamente amados, permanentemente amados. O autor faz uma promessa a esses: a minha imagem falo-ei. Vocês serão como eu. Vão rir, vão criar. Carinhosamente, deliberadamente, escreve a terceira palavra, sentindo já a dor. Emanuel. A maior mente do universo imaginou o tempo. O mais capaz dos juízes garantiu uma escolha a Adão, mas foi o amor que concedeu o Emanuel, o Deus conosco. O autor entraria em sua própria história. A palavra tornar-se-ia carne. Ele também nasceria, ele também seria humano, ele também teria lágrimas e provações. O autor conhece bem o peso dessa decisão. Faz uma pausa a escrever a página do seu próprio sofrimento. Podia parar, mesmo o autor tem escolha, mas como não criar sendo criador? Como não escrever sendo escritor? E como não amar sendo amor? Assim, escolhe a vida, embora ela signifique morte, na espera de que seus filhos façam o mesmo. E desse modo, o autor completa a história. Ele encrava a lança na carne e rola pedra sobre o túmulo, conhecendo a escolha que fará, conhecendo a escolha que todos os Adões farão. Escreve fim. Então, fecha o livro e proclama o início. Haja luz. Amém. Uma bela, como eu falei, uma bela forma de imaginar como foi ali o pensamento, a forma de criar de Deus, né? É um Deus que sempre soube de toda a história e ainda assim cria. Ele podia não ter criado, sabendo de todas as decepções que eu o faria sentir, todas as vezes que o meu pecado o feriu. Ele podia não ter me criado e ainda assim ele criou. E que Deus é esse? Que maravilha de Deus e de amor grandioso, né? Por seres como nós. Então, novamente, Jesus nunca foi o plano B de Deus. Antes do haja luz, antes da criação, o Senhor sempre soube em que implicaria criar-nos. E ainda assim, Ele nos cria. Então, sabendo disso, que Jesus sempre foi Deus e que o plano da salvação sempre esteve nos planos de Deus, que Ele nunca foi pego de surpresa. Agora sim, o que isso implica
para mim. E o versículo 5, eu não sei em qual é a sua versão bíblica aí, mas o versículo 5 ele tem uma grande diferença entre algumas versões. Por exemplo, a NVI, que eu li, ela diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Outras versões, como a Almeida Revista Atualizada, a ARA, ela vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento. Então, duas palavras significativamente diferentes. Esteja em vós a mesma atitude e esteja em vós o mesmo sentimento. São palavras dissonantes aí, né, que implicam em uma grande diferença. Você pode perguntar: tá, pastor, então qual é a tradução certa, né? E eu diria que as duas, embora diferentes, cada uma tem ali uma parcela bem significativa do acerto. Paulo vai escrever em grego, e a palavra que ele usa é phroneite. Para você que pegou aí uma série curtinha que a gente fez lá em Filipenses, lá há uns 2, 3 anos atrás, possivelmente você não vai lembrar, mas há uns 2, 3 anos atrás nós estudamos na CIB o livro de Filipenses aos domingos pela manhã, e eu comentei sobre isso, né? E a palavrinha que Paulo escreve aqui em Filipenses 2:5 é phroneite, que é o quê? É um ato bom, é um ato justo. Só que nós não temos uma correspondente exata em português para traduzir phroneite. Então, tanto o sentimento quanto a vontade estão certas, mas falta algo nelas ali, né? Falta alguma coisa. Porque, por exemplo, se eu disser que sentimento é exatamente phroneite, e sentimento é tudo o que importa, algumas pessoas poderiam falar: bem, eu quero muito ser como Jesus, eu queria muito imitar suas práticas, mas eu não consigo, o pecado me tenta de uma forma muito grandiosa, mas tudo bem. O que importa é o sentimento, o que vale é a intenção. Então isso já conta. Mesmo eu não praticando, eu já estou tendo o sentimento de ser santo, ou de ser mais parecido com Cristo, e isso vale. Será que isso é phroneite? Então esse sentimento só é totalmente parecido com Cristo? Não. Mas outras pessoas poderiam dizer: não, se o que importa é a atitude, então, poxa, eu nem quero falar com aquele irmão. A gente brigou, a gente discutiu, e eu nem gosto dele. Mas eu vou lá tocar na mão dele, sem nem olhar na cara, sem nem um sorriso, com a cara fechada, mas eu vou lá porque o que importa é a atitude. Ou então eu não queria cumprir a vontade de Deus na minha vida, mas eu vou de cara fechada. Mas como o que importa é a atitude, como o que importa é a ação, tanto faz o que o meu coração sente. Eu vou lá e eu faço e pronto, eu resolvo isso da minha lista, eu tiro isso da minha lista de afazeres e pronto, estou cumprindo totalmente a vontade de Deus, estou sendo como Jesus. Isso é phroneite? Não também. Porque o que Deus espera de nós, em Filipenses 2:5, o que deve ser de nós é o casamento entre sentimento e atitude. As duas estão certas, mas as duas se completam. Eu preciso ter o sentimento de Cristo e eu preciso buscar ter as ações de Cristo também. E aí sim, quando essas duas coisas se casam, né? Quando a ação e a consciência se misturam, aí sim, eu estou sendo mais parecido com Cristo. Quando a minha mente é mudada e a minha mente interfere nas minhas ações, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, aí sim eu estou sendo parecido, né? com gente de verdade, que é Cristo Jesus, a referência e modelo daquilo que eu devo ser. Prosseguindo, então, quando eu consigo isso, quando eu consigo alcançar essa phroneite, de ter a mente de Cristo, de ter a minha mente moldada, ter as minhas atitudes correspondentes a essa nova mente, qual é o próximo passo? Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. No texto aqui, é claro que Jesus, quando fala que em esvaziar, não implica em esvaziar um pecado, por exemplo. Jesus sempre foi Deus, foi o que eu falei no começo, sempre foi Deus. E Deus sempre foi e sempre será santo, totalmente santo. Então, esse esvaziar-se aqui, de Filipenses 2:7, não é um esvaziar para tirar aquilo que não é bom. Não, é um esvaziar da sua glória. É um esvaziar-se da sua eternidade, da sua divindade. É abrir mão um pouquinho de todo o seu poder, toda a glória que o reveste e cobrir-se de carne e se revestir dessa forma humilde, né? Então, esse esvaziar-se de Cristo aqui denota a sua humildade. O quanto ele foi capaz de abrir mão de tudo que ele sempre foi. Ele não precisava disso. Ele não precisava me salvar. Ele
continuaria sendo totalmente Deus sem isso, mas ele escolhe fazer, ele escolhe deixar a sua glória e vir e encarnar-se de uma forma muito humilde, uma encarnação que implica em humildade muito mais do que nós imaginamos. Essa humilhação não começa na cruz, essa humilhação não começa no seu ministério, 3 anos antes da sua morte, não. Essa humilhação começa muito antes. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, escolhe ir morar por 9 meses na barriga de uma jovem moça pobre, de uma cidade pequena, de uma região carente, num tempo difícil. Ele escolhe ser alimentado por ela depois que nasce. Ele escolhe ser banhado por uma menina de 14, 15 anos, que é Maria, quando concebe, dá à luz ali a Cristo. Ele se deixa ser cuidado, o Deus Criador que tem o mundo na sua mão, o universo na palma da sua mão. É o Deus que escolhe se deitar no braço de uma jovem mãe inexperiente, possivelmente com muito medo. E esse é o Deus que se esvazia. Jesus esvaziou-se a si mesmo, tirou o seu manto de glória, se cobriu de carne por amor a mim e por você. Do outro lado, eu também preciso me esvaziar agora. Mas o meu esvaziar-se é diferente. O meu esvaziar-se implica, aí sim, em tirar o meu pecado, em abrir mão do meu desejo de glória pessoal, é abrir mão de tudo aquilo que em mim eu sei não agrada a Deus, das minhas concupiscências, dos meus desejos pecaminosos, da minha personalidade, por muitas vezes difícil, é esvaziar disso. Então, enquanto o esvaziar de Jesus é descer até esse mundo, o meu esvaziar se implica em abrir mão disso tudo para eu também ser um pouco mais parecido com Ele, e nesse meio do caminho nós nos encontramos. E nesse meio do caminho há um encontro, nesse encontro há uma regeneração. Quando há esse encontro entre o Cristo encarnado e quem eu sou como filho de Deus, que está abrindo mão de quem eu era para me tornar parecido com Ele, quando há esse encontro, quando há esse boom, há agora uma regeneração, há um novo nascimento. E todos nós precisamos passar por isso, todos nós precisamos disso, para que nós possamos ser servos, para que nós possamos alcançar isso, né? Jesus, que é Deus, se humilha à posição de servo, se humilha à posição ali de alguém que está submisso ao próprio Deus, que ele sempre foi. Então, Jesus se humilha à posição de servo, e eu sou elevado à posição de servo. Porque, embora a palavra servo, servir alguém, implique, né, nessa ideia de rebaixamento, na verdade, para mim, ser servo de Deus é um passo muito mais alto do que o patamar que eu estava antes. Porque antes de ser servo de Deus, lá em Romanos 6,6, vai dizer: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado ou servos do pecado. Nós éramos escravos, servos do pecado. Ter o meu corpo destruído, morrer na cruz, me tornar um novo homem, uma nova criatura, para ser servo de Deus, isso é um passo muito além. Eu estou agora muito mais alto. Eu estou agora numa posição muito melhor. Porque o homem não tem outra opção. Não existe uma terceira opção. Nós sempre seremos servos. Você pode escolher entre ser servo do pecado ou ser servo de Deus. Só isso. Nós somos criados para sermos servos. A partir do momento que nós abrimos mão de Deus, lá no Éden, nós nos tornamos imediatamente servos agora do pecado, escravos. Somos escravizados, acorrentados, amarrados. Não temos opção de não pecar. Quando eu morri para esse mundo, quando eu morri para essa vida, agora eu sou de novo um servo de Deus, alguém que está abaixo da sua autoridade, que escolhe servi-lo, viver a vida que Ele tem para mim. Então, você tem 2 opções. Quem você quer ser servo? Do pecado ou de Deus? Ser servo de Deus implica em ir muito mais alto, em estar muito além. Então, que aquilo para Cristo foi um rebaixar-se, colocar abaixo da sua antiga posição, para mim é um elevar, é um ser elevado a uma posição muito maior, né? E apenas quando eu consigo ter o sentimento, a mente e a atitude de Jesus, é que eu consigo ser servo, e somente quando eu consigo me esvaziar de mim mesmo e me tornar servo de Deus, é que aí sim eu alcanço a obediência que Ele espera de mim. Versículo 8.
falando ainda sobre Jesus, que humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus obedeceu. Deus Filho obedece, se colocando na posição de servo. Ele se torna um servo que obedece. E nós também precisamos reconhecer esse senhorio de Deus na nossa vida, né? E se você tem acompanhado os nossos cultos aqui da quarentena, se você tem acompanhado essa série, você já me ouviu falando isso pelo menos umas 2 vezes, de que a grande raiz do pecado, de todo ele, é, na verdade, a nossa dificuldade em reconhecer o senhorio de Deus na nossa vida. Nós temos essa dificuldade. Toda vez que eu peco, eu estou de novo querendo ser Senhor da minha vida. Eu estou dizendo, não, Deus, eu não vou te obedecer, eu vou cumprir a minha vontade. Foi isso que causou o primeiro pecado lá de Adão e Eva no Éden, e é isso que causa todos os nossos pecados. O não querer obedecer a Deus, não querer cumprir os seus decretos e querer fazer a minha vontade. Eu estou tentando ser Senhor da minha vida. Jesus não faz isso. Jesus obedece, Jesus se humilha e morre numa cruz em obediência total a Deus. E é isso que eu preciso fazer também todos os dias que a tentação vier, todos os dias que o meu desejo de ser Senhor de mim mesmo e fazer a minha vontade vier, eu preciso matar de novo esse desejo na cruz. Eu preciso ser crucificado da toda a minha vontade de novo e viver como Jesus viveu, em total obediência a Deus. Tem gente que acha que uma mudança de vida é agora eu entrar numa cultura evangélica, né? E agora eu falo varão, falo varoa, falo tribulação, eu falo umas palavras que só crente fala, né? Só crente fala essas coisas. Então, tem gente que acha que ser cristão e mudar, ter uma mudança de vida, é mudar a minha cultura, é mudar, enfim, exteriormente. E não é isso. Nada contra quem fala esses jargões aí, né? Se isso vem do coração, se isso vem de uma atitude que mudou de fato, ok, glória a Deus por isso. Mas a mudança é muito mais profunda. É uma mudança de desejo, é uma mudança de sentimento e de atitudes, é uma mudança de fato de alguém que já morreu e que as coisas do mundo não me servem mais e agora eu vivo totalmente para a glória de Deus. É mudar o rumo. Conversão é isso, né? Você estava indo por um caminho e agora você fez a conversão. Você mudou o rumo totalmente. A vida inteira foi mudada. O pastor Jonas Madureira, ele falando sobre isso, ele fala que desconfie do crente cuti-cuti, né? Aquele crente fofinho, aquele crente que acha tudo muito fácil sempre, né? Desconfie desse tipo de gente, sabe? Aquela pessoa que fala, não, servir a Deus é sempre uma delícia, é fácil, é tranquilo. Desconfie dessa pessoa, né? Desconfie. Porque ou essa pessoa está mentindo, ou essa pessoa ainda não entendeu totalmente o que implica servir a Deus totalmente. Essa pessoa está talvez sendo mais santa do que o próprio Jesus, o que nós duvidamos muito, né? Porque o próprio Jesus, em obediência a Deus no Getsêmani, sua sangue. E fala, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Senhor, cumprir a sua vontade é doloroso, física, emocional, espiritualmente. Jesus diz isso em oração a Deus Pai. Servir a Deus é algo que me satisfaz? É sim. Gera prazer? Gera. Mas muitas vezes gera em meio a lágrimas. Muitas vezes gera em meio a suor e sangue na madrugada, em busca a Deus, em chorar diante da tua palavra e dizer, Senhor, eu não queria fazer isso, eu não queria abrir mão de quem eu sou, eu não queria cumprir isso, mas em obediência ao Senhor eu vou. E me ajuda aí. E a obediência muitas vezes vai implicar nisso, em dificuldade, em choro, mas que ainda assim eu vou. Ainda assim eu irei. Obedecer a Deus muitas vezes implica em você querer ir para Tarsis e Ele te mandar para Nínive. E você pega um navio tentando fazer a sua vontade e Ele faz esse navio quase a pique. E você se joga no mar para tentar fugir disso e Ele manda um grande peixe e te engole. Ser cristão muitas vezes implica nisso, em saber que todas as vezes que você entrar num embate, numa batalha com Deus, você vai apanhar. E a sua vontade vai estar estirada na lona. E você vai perder. E glória a Deus, todas as vezes que nós perdemos as batalhas contra Ele, porque no final, quando eu me rendo e falo, Senhor, tá bom, eu vou. Finalmente, eu me rendo. E nós entendemos, depois de tudo, fala, Senhor, obrigado. Isso sim era algo bom. A minha vontade, aquilo por que eu tanto lutei, aquilo pelo que eu tanto batalhei, briguei, esperneei e chorei, poderia ter acabado em morte, poderia ter dado muito errado, porque há caminhos que ao homem parece bom, mas o seu fim são caminhos de morte. A sua vontade, sim, ela é boa, perfeita e agradável.
E muitas vezes isso não quer dizer que eu vá fazer ela com facilidades. Por muitas vezes cumprir a vontade de Deus é difícil. Nem sempre. Algumas vezes é muito prazeroso, e glória a Deus por isso também, mas algumas vezes é difícil. Algumas vezes implica em dor física, emocional, espiritual, mas sempre, sempre, sempre vai ser a melhor escolha, porque estar no centro da vontade de Deus é sempre o melhor para nós. Jesus faz isso. Jesus abre o caminho, nos mostra, nos dá o exemplo de como é o servir a Deus. E por isso, por essa sua glória, ele foi exaltado à mais alta posição. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre de todo joelho, toda língua confesse que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus por isso. E é por isso que nós estamos aqui exaltando o seu nome nesse domingo, nessa nova semana que o Senhor nos tem dado. Por quem ele é. E porque ele nos deixa um exemplo agora a ser seguido. Quem é você? Qual é a sua identidade? Quem você quer ser quando tudo isso passar? Quem você quer ser hoje? Quem você quer ser essa semana? Quem as pessoas esperam que você seja? Quem a sociedade diz que você tem que ser? Quem você quer ser? Quem esse tirano que mora dentro do seu coração diz que você tem que ser? Ou quem Deus espera que você seja? Quem Deus te criou para ser? Quem você quer ser? Então, para você que olha para você mesmo e vê um miserável pecador e vê alguém que é totalmente indigno, para alguém que precisa mudar tudo na sua vida, eu tenho algo para te oferecer. O Evangelho de Jesus Cristo e a vida que Ele tem para você. Para você que olha para dentro de você e vê alguém perfeito, alguém que não precisa mudar nada em você, alguém que está ótimo do jeito que está, eu tenho algo para te oferecer. O Evangelho de Jesus Cristo e a vida que Ele tem para você. Em qualquer um dos casos, essa é a única possibilidade real de mudança e de alegria completa, ainda que num primeiro momento não pareça ser. Vai ser sempre bom, vai ser sempre agradável, vai ser sempre para a glória de Deus, quando nós cumprimos o seu querer na nossa vida, imitando a Jesus Cristo, nosso Rei, profeta e sacerdote. E glória a Deus, e glória ao nome de Jesus Cristo por todo sempre. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Nós vamos orar nesse momento, encerrando aqui nesse nosso momento juntos aqui em culto online ao Senhor. Apenas um pedido para você que no final, depois da bênção apostólica, que você não saia, tem uma novidade que eu quero que você veja aí, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, Deus, e como é bom Te cultuar, Senhor Deus, ainda que não congregacionalmente como nós amamos fazer junto aos nossos irmãos, mas ainda assim aqui nos nossos lares, cantando, meditando na Sua palavra, Senhor Deus, sabendo que o Senhor está conosco, Pai, que a Tua presença é real em nosso meio. Eu Te glorifico, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, sobretudo, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, porque o Senhor um dia o enviou. O Senhor nos amou de uma forma tal que envia o Seu Filho para morrer em nosso lugar, Pai. Obrigado porque em total obediência nós podemos também nos render, Pai, imitar a conduta do Seu Filho e nos render a Ti, Senhor Deus. Nos esvaziando de nós mesmos, de todo o desejo que nós temos de sobrepor a Tua vontade, nós nos esvaziamos nessa hora mais uma vez, Pai. Te pedimos perdão, Senhor. Perdão por todas as vezes que nós queremos reinar sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós não somos senhores sobre nós. Tu és o nosso Senhor, Pai. Nos ajuda a viver de uma forma coerente, ó Deus, com essa nova identidade que nós temos, ó Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos a mentalidade e também a atitude de Jesus sobre nós, ó Pai. De nos esvaziar, de obedecê-lo, Senhor Deus, de cumprir o Teu querer, mesmo quando isso vai contra a minha vontade, ó Pai, mesmo quando isso me dói, Senhor Deus, me dá forças pelo Teu Santo Espírito para fazer a Tua vontade na minha vida e glorificar o nome do Senhor, ó Pai. É esse que eu quero ser, ó Pai, é essa nova criatura que eu quero ser todos os dias da minha vida para a glória do Senhor, ó Pai. Me ajuda, é o meu desejo, é a minha oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. E agora, com o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Graça e paz, irmão. Estamos tudo bem, graças a Deus. Estamos com saudade da igreja. Graça e paz, irmãos. Nós estamos bem, graças a Deus. Estamos com muita saudade da igreja. Não sabemos quando voltaremos novamente para estarmos juntos com os irmãos, mas esperamos em Deus que logo estaremos todos juntos para nos louvar e agradecer o santo nome de Deus. E esperamos que em breve nós estaremos juntos novamente. Boa noite a todos. Oi, Patia, tudo bem?